Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom vê-los aqui em mais uma reunião mensal do Quintal de Ana. A gente abre aqui essa reunião terminando um grupo reflexivo preparatório para habilitação da adoção. Em diversas comarcas que a gente tem o convênio para fazer essa preparação e começando com outro grupo, né, no sentido de prepará-los para o processo de habilitação vindouro aí nas próximas semanas, nos próximos meses, assim que vocês os senhores tiverem feito o grupo reflexivo, tiverem dividido as suas dúvidas e certezas e situações com a gente. Então é sempre com muita alegria que a gente abre o evento e deseja que vocês tenham a maior possibilidade de receber informações, que a gente faça para vocês uma ponte do processo de adoção que muitas vezes é obscuro e que os profissionais que a gente chama para palestrar, que a gente vem buscar, né, e durante também o período do grupo reflexivo, a gente tenta complementar e tirar as dúvidas que a gente tiver a capacidade de tirar, e também na eventualidade de não saber, da gente buscar a informação juntos e crescer, no sentido que todos e todas são parte da construção, que é um grupo de pré-habilitação. A gente no Quintal tem essa denominação inicial de grupo reflexivo, porque ele surgiu há muito tempo, surgiu quando não havia obrigatoriedade de fazer o curso, né? Exercer o curso antes de ir para a habilitação. A habilitação era um processo que era direto na vara de infância. Hoje o processo de habilitação ele tem uma preparação prévia nos grupos de apoio, não só o Quintal de Ana, no Rio nós temos diversos grupos em São Gonçalo, nós temos grupos. Hoje nós temos aqui o Pierre Ferraz. O Pierre é psicólogo, ele trabalha no BNDES, não é isso? Não, é a Lígia, perdão. Banco Central. Ele trabalha no Banco Central, a esposa dele também é militante, também é palestrante, também já veio aqui no Quintal, trabalha no BNDES, isso. Aí eu acertei. Mas é um sujeito que vem, ultimamente eu conheço, acho que desde Campinas, há 2 anos atrás, que a gente foi no encontro dos coordenadores, e cada vez eu admiro mais, tenho realmente uma referência de saber na área dele, e também pelo entendimento que ele tem de vida. Ele é pai adotivo, essa talvez seja a maior qualificação que ele tenha para vir aqui e falar. E por outro lado, a gente tem a voz das varas de infância hoje, né? A gente chama uma pessoa que é companheiro aí, eu me lembro de Lindomar pela primeira vez, se eu não me engano, cabeludo, sem dúvida. Nós dois acho que com menos uns 15 quilos, né? Por aí, né? Você 20? Não, então estamos igual. Não vou falar que eu estou melhor, não. O terno esconde, né? E eu lembro de você, sabe de onde? A primeira lembrança que eu tenho sua, do encontro estadual de São Gonçalo, no shopping de São Gonçalo, numa sala lá em cima. Fui eu e o Sávio, que é fundador do Quintal de Ana, né? A gente fez o primeiro encontro estadual dos grupos de apoio à adoção aqui em Niterói, na Câmara Municipal. Se eu não me engano, aquele foi o segundo ou terceiro, foi o segundo. Foi o segundo que foi em São Gonçalo, com um grupo de apoio à adoção que até já se findou, que era o grupo da Cira. O apego que era da Cira, que era uma funcionária do Ministério Público e que depois ela se mudou para o interior. Hoje nós temos outros 2 grupos em São Gonçalo muito interessantes, um grupo que tem um viés mais para a internet, um outro grupo que tem um trabalho já presencial, que está começando agora, mas temos quantas reuniões lá? 3? Desde fevereiro, março, abril, né? Vamos agora para maio. Então vamos para a Cláudia Diniz, né, que era uma colega do Lindomar, que sofreu um acidente não, ela foi assassinada. Ela foi assassinada por um tiro quando voltava para casa e era técnica da vara de infância.
E o Lindomar é um militante da causa, acompanha o Quintal, inclusive, né, quando a gente vai nos encontros de coordenadores em Brasília ou em Maragogi. Maragogi acho que você não pôde ir, mas em Brasília a gente foi. E ele vem como técnico do Quintal também. Ele tem um trabalho muito interessante, não só ele, toda a equipe tem, mas capitaneada pelo Lindomar, de psicodrama, num trabalho de preparação lá muito interessante na Vale de São Gonçalo, né, para habilitação, já na fase de habilitação mesmo, no processo. E a gente traz ele com uma cabeça pensante, ele é mestre doutor, né? Qual é a faculdade que você é mestre doutor? Eu fiz graduação pela CEFLU em Nilópolis. CEFLU em Nilópolis, a graduação, mestrado na Gama Filho e doutorado na UERJ com um sanduíche em Nova York, não é isso? Então a gente tem cabeças aqui pensantes e ativas. Eu vou tentar não atrapalhar muito a fala deles. Meu nome é Felipe Fernandes, eu sou advogado do Quintal, hoje responsável pelo Quintal aqui em Niterói, no Rio, junto com a Tereza. A Tereza, que é amiga de longa data, a Tereza, que é mãe adotiva, a Tereza, que é também fundadora do Quintal. Talvez seja a pessoa, apesar de eu ter parentesco direto com os fundadores do Quintal, mas a pessoa que seja a porta-voz da nossa fundadora, Bárbara Toledo, que a gente nunca pode esquecer. Portanto, sem mais delongas, a gente vai quebrar o protocolo, já vai chamá-los aqui para compor a mesa, e aí eu vou passar a palavra para vocês e agradecer a abertura da casa para o Quintal de Ana, para essa possibilidade dos novos pretendentes à adoção, pessoas interessadas na área, estudantes, enfim, todas as pessoas que se interessam pelo tema de adoção, de instituição, de habilitação, tudo que a gente vai tratar aqui, de outros temas mais pesados, como devolução, que hoje a gente vai tratar aqui, né, como desistência da adoção. Então, a gente trabalha com as adoções que sejam legais, seguras e para sempre, mas, eventualmente, há situações que são mais fortes do que a pessoa ou o casal consegue segurar e os processos acabam antes e a criança não, ou o adolescente não é adotado, né? Então, a gente tem que enfrentar essa realidade, cada um com sua forma de ver, e também falar da nossa equipe que está aqui, ó. Então, nós estamos aqui com a Ângela. Ângela, dá um tchau pro pessoal. Assistente social lá do Quintal, da Aline, psicóloga do Quintal, né? Elas trabalham muito com apadrinhamento afetivo. Desculpa, vai lá, a Aline sempre me corrige. Ele prestador de serviços. Isso. Que no Quintal a gente começou só com afetivo. Olá, tudo bem? E depois a gente, com a inserção do programa de apadrinhamento lá da Quarta Vara do Rio pelo Dr. Sérgio, que ganhou até um prêmio Novari, a gente está trabalhando nesse trabalho de apadrinhamento de várias formas, né? A gente tinha apadrinhamento, antigamente a gente trabalhava com 2 apadrinhamentos, o financeiro e o afetivo. E agora nós temos o prestador de serviço, que também é muito interessante. E também falar da Estelinha, que está ali, ó, trabalhando, ela que é secretária executiva do Quintal, né? Uma pessoa muito importante para isso aqui tudo está acontecendo, está ali trabalhando. E também a nossa estagiária, que é o nome, desculpa, Monique. Monique está ali também trabalhando, Monique. Então, muito obrigado. Sim. Ah, não vi. Tereza está ali. Olá, Tereza. Tudo bem? Tereza, que é da Vara de Infância e Juventude de Niterói, né? Assistente social aqui da nossa comarca. Que bom que você está aqui, que bom que você veio prestigiar. Muito obrigado pela presença, tá, Tereza? Enfim, então agora eu vou passar a palavra primeiro para o Pierre e a gente vai levando a nossa conversa. Bom, a gente estava brincando ali agora há pouco que a mesa estava muito psi, que eu também sou psicólogo, né? Psicólogo clínico, mas eu vim aqui falar mais como pai, literalmente como pai. Porque ser pai é sempre complicado, né? Se ser mãe é difícil, ser pai é mais ainda, né? As mulheres vão reclamar lá, ela diz, não. Ali está a minha família lá, estou eu lá, tá vendo?
segurando o Cauã no colo, minha esposa Lígia, que já esteve aqui. A gente vai ficar ali pra ver, depois a gente volta pra cá. Tá bom, ó, então vira pra cá, ó, pra vocês. Ó. Não, porque a gente vê com todo mundo. Tá. Tá ali a Lígia, né? Que é minha esposa, o Kaique, no colo do avô e da avó, na caminhada da adoção. Coisa importantíssima no fim das contas, porque ou a gente começa a dar visibilidade às questões da adoção, ou a gente jamais vai mudar esse tempo que leva para que a adoção se concretize, né? Porque, afinal de contas, mesmo quando a gente está buscando isso da forma, às vezes ainda leva muito tempo. E eu já sabia disso. O meu padrinho de casamento adotou 2 crianças. Primeiro uma menina, né? E levou 8 anos para receber a certidão de nascimento. E aí, no período em que ele já estava com a guarda, ele foi chamado pela vara, isso foi lá em Itaguaí, foi chamado pela vara de infância, e eles perguntaram se ele não queria adotar um menino que tinha nascido, né, irmão dela, irmão biológico dela, deficiente, com deficiência auditiva. Ele quis adotar e mesmo assim também levou mais 6 anos, por isso que deu 8 e 6, que ele demorou esse tempo todo. Coisas boas levam tempo, por isso é o tema que eu escolhi ali, né? Falar um pouquinho dali da nossa história, né? Eu botei a musiquinha ali, né? Sonho meu, né? Porque muitas vezes é essa posição que a gente está enquanto a gente está aí, né? Se habilitando, etc. A gente começa a pensar justamente em onde estará meu filho, né? Esse sonho está sempre assim, né? Onde é que será que está meu filho? O que será que ele está fazendo agora, não é? A gente já pensa num filho muito antes dele existir até. E é assim para todo mundo. Não se enganem, né? Mães biológicas também pensam no filho, assim como várias outras situações, né? Tem menina que a gente conhece que já sabe até onde vai casar, com qual vestido, qual música que vai tocar, ainda que não saiba com quem vai casar, né? Mas já está tudo planejado, não é assim que funciona? Pois é. A gente também é assim quando quer ser pai, né? No meu caso, eu tenho um filho biológico de 33 anos, já maior do que eu. Já levantei a mão quando falei dele, né? E aí eu já tinha passado por essa experiência da paternidade e minha esposa ainda não. Então, por um lado, assim, eu já sabia que tinha muitos desafios pela frente, porque qualquer pai é pai adotivo, não tem jeito. Ou você adota o seu filho, ou ele não vai ser seu filho, né? Vai ser aquele colega, aquele estranho, aquela coisa que nem é qualquer outra coisa menos filho, né? Então, voltando, em 2012, a gente foi à primeira vara lá para pensar em adoção. Qual era a questão que a gente tinha? A minha esposa tinha uma questão de risco de vida no caso de gravidez. Não muito grave, né? Ela tinha tido uma doença enquanto era adolescente que gerava tendência à hemorragia. E quando começou a fazer o pré-natal, descobriu que ela tinha tendência à trombose. Então ela tinha tendência às 2 coisas, a hemorragia e a trombose. Podia ser controlado isso. A médica disse, não, é fácil, a gente controla isso. Eu falei, como? Toma heparina a gravidez inteira. Eu falei, e se ela tiver uma hemorragia e um AVC, eu faço o quê? Não, a gente controla isso. Não, como médico gosta de achar que é Deus, e eu não acho que eles são Deus, eu disse, não, vamos pensar uma outra alternativa, né? Alguma coisa que não seja com esse risco todo. Nós dois, até por questões mesmo religiosas, consideramos que filiação é igual em qualquer das formas. Então, a adoção veio imediato. Em 2012, a gente estava lá, pegando a primeira reunião de informação, né? E a gente continuou, né? A gente foi para lá já e aí começou a descobrir que o tempo mexia muito com isso. Tem uma trilha musical, mas ficou fora, não sei se o pessoal da frente está escutando. Continuando, né? A gente foi adiante, né? Em 2013 a gente se habilitou, ou seja, levou em torno de 1 ano, a gente foi lá com calma, fez as reuniões, tirou as certidões, tudo bonitinho, né? Lembrando, certidões que hoje em dia são gratuitas, na época não era, né? E aí, em outubro de 2013, toca o telefone. Como o pessoal da adoção brinca, rompe a bolsa, né? Toca o telefone e o pessoal diz, corre aqui, porque a gente tinha escolhido, né? A gente tinha combinado um perfil que ia de 1 a 4 anos. Verdade é que, abre parênteses, fui eu que disse que queria maior do que 1, porque eu já tinha passado por bebê, sabe? Meu filho de 33 não gostava de dormir. Levou uns 5 meses até a gente descobrir que ele só não gostava de dormir. Porque ele chorava, botava no colo, ele parava, botava na cama, ele chorava, botava no colo, ele parava, botava na cama, e era assim, né? Levou uns 5 meses nessa história até que a gente descobriu que ele não gostava de dormir, aí enchemos o berço de brinquedos, e aí pronto, estava tudo resolvido,
né? Porque aí ele brincava e caía lá exausto e não mexe, não toca que está certo. Sabendo disso, eu disse, vamos fazer o seguinte, pula o bebê, dá para pular? Dá para chegar numa fase que pelo menos diz, a dor é na barriga, né? Ou a dor é no pé, já ajuda pra caramba, né? Então eu pulei a fase de bebê, era de 1 a 4 anos, e em 2013 tocou o telefone, a gente chegou lá e estava lá, né? O processo para a gente olhar todo, que é assim que funciona, é dado acesso a todos vocês que vão ser chamados a toda a história pregressa das crianças, né? E a gente foi lá, olhou, minha esposa é advogada, ela deve ter comentado isso quando veio aqui. Primeira pergunta que ela fez foi, ué, cadê a destituição do poder familiar? Aí o pessoal disse, não, é que aqui a gente não faz assim. A gente coloca em guarda com vistas de adoção e espera, né? Que aí a destituição vem logo depois. E a gente acreditou no logo depois. Só para saber, eles estão conosco há 4 anos e meio, indo para 5, e ainda não temos a destituição feita, né? E aí, continuando lá, em dezembro de 2013, véspera de Natal, eles vieram, a gente foi lá, fez 3 visitas com eles, né? Eles estavam no programa Família Acolhedora, já ouviram falar? Sim, todo mundo? Ou alguém para alguém estranho? Programa Família Acolhedora é o seguinte, em alguns casos as crianças precisam de uma estrutura melhor do que um abrigo para poder sobreviver. E no caso do meu filho menor, ele tinha sido abandonado aos 4 meses de idade. Era um bebê muito novo. Então, ele foi colocado num programa de família acolhedora. É uma família que presta serviço ao Estado e acolhe crianças para poder cuidar deles fisicamente, até que se coloque eles na família substituta e ou se recompõe a família original para poder eles voltarem. Pois bem, tinha sido tentado recompor a família original, que é complicado, afinal de contas, a genitora tinha, respectivamente, 14 e 16 anos quando teve eles. Ela era viciada, a mãe era viciada também, né? E moravam todos numa estrutura que não dava condição das crianças ficarem. Então, se tentou recompor isso e não se conseguiu, por isso eles foram colocados para adoção. Aí o pessoal já fica logo assim, nossa, que história difícil, né? Não, criança não lembra disso, né? Rapidamente a criança se integra no ambiente que ela precisa, que é fornecido, e se ele é estável, seguro, amável, rapidamente eles viram uma criança normal como todas as outras, e a bagunça é igual na escola, ninguém sabe quem veio de onde, certo? Então vamos lá. Aí estamos nós, já com eles ali, né? Continuando. E aí vale a pergunta, né? O que vale mais nessa espera? Não sei se vai dar para ouvir. Acho que não deu para ouvir, né? A gente perguntou para ele, o que você gostou mais do dia de hoje? Ele responde, família, né? O que a gente teve que esperar no fim das contas? O vínculo se estruturar. Porque isso a gente espera. E aí não tem a ver nem com o juizado. Não tem como uma criança chegar em uma família nova, chegar numa... Por que eu estou me enrolando com fio? Deixa eu descobrir aqui que está vendo. Pronto, vem mais para cá. E pronto, está resolvido. Não tem como uma criança, atrapalhei ele na filmagem, chegar num novo grupo de adultos e está tudo certo. Imagine vocês se acordarem amanhã de manhã, né, e quando levantarem a casa for outra, né, a esposa for outra, chegar no trabalho são outras pessoas, vai ser legal? Facinho, facinho? Não, não vai. Vai ser muito complicado, né? Você vai ter que redescobrir tudo isso. Isso é o que eu estou chamando de vínculo estruturar, tá? Ele vai se dando à medida que a criança começa a entender que você vai ficar lá. Que vai haver uma permanência, tá ali, confiança na permanência. Porque eles desconfiam que, de novo, vão ser abandonados. Tem um detalhe com eles, não adianta que eu me emociono, certo? Quando o Cauã veio, uma das coisas que ele ficava sempre apavorado, né? E ele era o mais ativo, era quando cantavam parabéns. Né? Ele estava lá na festa, brincando, todo mundo cantava parabéns, ele vinha para o colo, ele detestava colo, mas ele vinha para o colo e ficava apavorado. Depois a gente descobriu por quê. A cada ano da vida dele, a cada fim de ano, houve uma mudança. E o irmão Kaique fazia aniversário no fim do ano, em novembro. Resultado, cantava parabéns, lá vinha mudança de novo, né? Então foi assim, no primeiro ano eles terminaram saindo da casa deles e foram para o abrigo, no segundo ano eles saíram do abrigo e foram para a família acolhedora, e mais de um tempo depois eles saíram da família acolhedora e foram para nós. Cantava parabéns, era melhor correr porque o bicho ia pegar, né? Não pegou,
Mas demorou alguns parabéns até ele descobrir que não ia pegar mais, né? É óbvio que ele ficava apavorado com isso. Vamos adiante. Esse relaxamento nessa convivência é imprescindível, porque muitas vezes nós, com a nossa ansiedade, dificultamos o processo de adaptação da criança. Por quê? Porque a gente chega lá com um monte de tem de ser assim, né? Eu já estava brincando até ali, por exemplo, ele tinha 4 aninhos, né? O pessoal disse, não, ele é chegado a uns ataques de ira. Eu falei, moleza, né? Aprendi na faculdade que contenção resolve isso. 4 anos, 5 minutos de contenção resolve. Segurei ele durante 3 horas, ele continuava me dando cabeçada, gritando e me mordendo, né? 3 horas não estou maneira de falar não, hora de relógio. Tem que ter um certo, não vai ser assim. Não adianta eu chegar lá e dizer, chegar no juizado e dizer, tá com defeito, tá? Me disseram na faculdade que eram só 5 minutos, levou 3 horas, tá com defeito. Me dá um aí que seja mais rápido. Não é assim. Não funciona. É preciso que você relaxe e comece a descobrir a relação que você tem com aquela pessoa que está ali contigo, né? A gente vai começando a construir isso nas rotinas, nas regras, nos combinados, em tudo aquilo que a gente precisa ter. Não é assim? Aquela música, né, o dia que a Terra parou, que ele brinca com isso, você sai, não tem ônibus, não tem nada, não daria certo. A criança também é assim. Ela tem que acordar de manhã e você está lá, disponível, café da manhã, cuidado, etc. É nessa rotina que a gente vai ficando tranquilo. Então, voltando lá para a linha do tempo. Em 2012, né, a gente fez a reunião inicial. Em abril de 2013, a gente se habilitou. Em outubro de 2013, teve o telefonema. E em dezembro de 2013, estava na nova família. E aí, em setembro de 2015, a genitora apareceu no processo. Ela virou lá, apareceu e disse o seguinte, não, eu só não sabia onde estavam meus filhos. Eu perdi eles ali na esquina. Isso seria já quase 3 anos depois. Eu não sabia onde eles estavam, né? E aí deu um rolo danado, até porque, por conta das questões da própria vara, que se dividiu, etc., já passaram 6 juízes no meu processo. 6, né? É bastante. E aí, nessa época, estava dando um rolo de dividir a vara para lá e para cá. Quando a gente foi olhar, tinha sido determinado pela juíza que fossem feitos estudos com vistas à recolocação na família biológica. Imagina como é que isso caiu, né? A gente fica nervoso, né, quando lê uma coisa dessa. Aí corremos. Foi bom, foi ruim, foi bom, porque a gente correu lá na vara, né, e disse, não, como é que é isso? Tal, pensei, não, procura o grupo de novo, tal. E aí a gente foi atrás, Campinas, de conhecer esse movimento do grupo de apoio à adoção, né, para falar da nossa história, para perguntar como era isso, para poder amainar a nossa angústia que tinha surgido à medida que isso ocorreu. Aí depois a gente descobriu que ela volta a cada 2 anos, não sei porquê. Ela veio em 2015, 2017, ela apareceu de novo e disse, não, estou bem, agora estou trabalhando, sumiu. A gente sempre esquece que essas pessoas são pessoas também em situação de fragilidade social. Então, assim, ela desaparece, não é porque ela desaparece porque ela não mora numa situação estruturada. Como é que você intima uma pessoa para ir à audiência se você não consegue achar ela em casa? Se ela não tem nem casa, se ela mora na rua. Então, esse processo demora muito, muitas vezes, com várias tentativas de se conseguir. A lei está mudando para reduzir esse prazo. Por quê? Por que os juízes fazem isso? Porque os juízes são muito maus. Eles gostam de ver gente sofrer. Não. A razão é muito mais simples, porque se eles não gastarem todos os cartuchos, todas as possibilidades para achar essa família biológica, pode ser que no momento que eu receba a certidão, apareça a mãe e diz, mas eu estava ali, caso concreto, eu estava presa. E aí? Vocês esqueceram de procurar na cadeia, era eu que estava presa lá. Simplesmente esse processo vira nulo. Nulo. Se não for ultimados todas as medidas necessárias para que essa adoção se concretize, e com isso é saber se não existe ninguém na família biológica, nem na família extensa, nem nos vínculos de afeto ali que tenham interesse e condição de cuidar dessas crianças, simplesmente o processo fica nulo. E aí o juiz vai ser obrigado a chegar lá e dizer, sinto muito, devolve aí a criança e ela volta para a família biológica. Imagina como é isso, né? É sempre muito complicado. Então,
as coisas demoram tempo? Demoram. E precisam demorar, sim. Porque muitas vezes a gente tem essa situação que pode vir a ocorrer. Ah, mas então como é que eu vou adotar? Se a minha criança amanhã pode voltar para a família biológica. Isso é praticamente impossível. Aí, assim, eu sou psicólogo hoje, mas já fui engenheiro eletrônico. Na minha outra vida eu era engenheiro eletrônico, trabalhava com projeto. Então, quando me contaram isso, eu falei assim, estatística. Né? Cheguei para minha advogada e perguntei o seguinte, quantos casos você já trabalhou? E ela respondeu, 300. Quantos casos houve alguma reversão de guarda? 3. Eu falei, 1%, já está bom. E quantos concretizaram essa reversão, voltaram para a família biológica? Nenhum. Eu falei, beleza, está tranquilo. Mas fica sempre um fantasma pairando sobre a adoção. Né? Ela precisa esperar o tempo. Claro que o tempo corre ao nosso favor. Quanto mais tempo passa, mais vínculo a gente tem com as crianças. Nenhuma equipe técnica, assim dirá o Lindomar, vai chegar para uma criança que está adequada, adaptada, cuidada, etc. Você não volta para aquela família que ela não vê há 5 anos, volta para lá porque lá é melhor. Se lá é melhor, né, se assistente social, o psicólogo, todo mundo olhar e disser lá é melhor, é porque deve ser mesmo. É porque alguma coisa foi errada nesse processo adotivo e as crianças foram parar com alguém que não tem nenhuma condição de cuidar delas. Porque é uma balança. Se eu que estou cuidando da criança todo dia não conseguir construir um vínculo, como é que eu vou querer que aquilo permaneça comigo? Pois bem, continuando lá, porque eu falei da briga dele, vou até poupar dos outros slides. Como eu falei da briga dele, é muito comum chegar aquele momento que a gente diz assim, o que eu fiz da minha vida? Não é? A gente faz isso com outras coisas, não é? Quantas vezes a gente está casado e chega, olha para a mulher e diz, ai meu Deus, por que eu fui casar? Estava tão bom solteiro, teve gente olhando para o marido e fechando a cara. É melhor, não estou querendo briga de casal não, pelo amor de Deus. Mas não é isso? A gente entra no emprego, aí começa a ter dificuldade, a gente diz, caramba, estava tão bom no outro, por que eu fui trocar? A gente não se arrepende com frequência? Especialmente quando a gente dá de cara com as dificuldades, não é assim? Não se enganem, com o filho é a mesma coisa, inclusive com o biológico, tá? Inclusive com o biológico. A gente tem hora que diz assim, por que eu fui ter filho? Não podia ter ficado tão tranquilinha aqui, eu e ela, tudo certinho? Não, não. Existe um desejo pela paternidade. Em que sentido? Porque eu quero ser pai de filho, porque eu quero, né, ter uma família. Não, família a gente já tem. E se é para ajudar alguém, tem um monte de gente aí para ser ajudado. Não precisa virar pai e mãe para poder fazer nada disso. Na verdade, paternidade e maternidade tem a ver com disponibilizar para uma criança, né, para uma pessoa, umas condições de que ela cresça e se desenvolva. E isso é importante. A gente muitas vezes inverte isso e acha que a gente está aqui tentando conseguir um filho para nós. Não, não é isso. A gente está aqui a serviço do Estado para disponibilizar uma família para os filhos. Ok? E quanto tempo vai levar? Bom, eu sempre brinco com isso, né? Ser humano é sempre devagarzinho, né? Os outros animais nascem, a mãe come a placenta, põe nas 4 patas, ele vai atrás do bando, né? A gente nasce, demora 1 ano para ficar em pé, né? Uns 7 para conseguir andar atrás do bando, mais ou menos, né? Uns 15 para poder conseguir ficar, né, sexualmente ativo e uns 45, 50 para ficar independente, não é assim? Filho é para sempre. Filho é para sempre. Qual é o problema de demorar 5, 6 anos até eu ter isso ratificado? Eu sei que incomoda e acho que a gente deve brigar nos fóruns corretos para que isso diminua. Já estou fechando. Não sei se você notou, já estou fechando. Já estou dando a deixa aqui para o Lindomar, né? Deve brigar nos fóruns corretos. Não adianta eu querer brigar com o meu filho, com a minha filha, para que isso diminua, porque esse é o lugar errado. Eu já sou pai ou mãe daquela criança no primeiro instante. Quando o juiz chegou e me colocou com a guarda daquela criança, eu sou responsável por ela. Ponto, acabou. Nem os pais biológicos podem chegar e dizer, me dá a criança de volta. Não. A partir daquele momento que eu tenho a guarda, eu sou responsável por prover a ela toda a necessidade que ela tem para poder se desenvolver. Então a gente precisa estar atento para isso.
Quanto tempo vai levar? Muito. Esse tempo aí do processo vai ser fichinha daqui a pouco. Eu vou estar rindo dessa história. É agora? Ainda não. A gente ainda fica meio temeroso, vira e mexe, ainda fica com aquelas questões meio, ah, meu Deus, o que vai acontecer? Por que demora tanto? Qual a melhor maneira para fazer isso? Se envolver com o movimento de apoio à adoção e pressionar, seja indo a caminhada da adoção, seja falando, seja comparecendo nos fóruns adequados e pressionar para que esse processo se torne mais célere, né? Esse sim é o fórum adequado. Não adianta tentar descarregar essa ansiedade nas crianças, ok? Não sou nem dos 10 minutos. Não, eu vou deixar a pergunta para o final. Acho que o Lindomar vai emendar, né? Então, passe aqui para ele. Tá aproveitando que... Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ir para lá. Bom, gente, boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, é sempre uma honra estar aqui no Quintal. Hoje eu estou na condição de alguém que está falando, mas eu estou sempre também na plateia, eu sempre venho, né? Não vim no mês passado porque estava doente. E o militante também adoece, né? Eu e o Felipe temos uma história de amor, mas a gente diverge de alguns pontos, né? Um dos principais dele, né, nesse momento, é sobre a questão do perito. Eu discordo do ponto de vista ético-político da contratação de peritos. Primeiro, porque esse colega é tratado numa condição vilipendiada como trabalhador. Primeiro ponto, né? Ele recebe uma ninharia por perícia, porque algumas perícias, daquilo que o pessoal acha que é importante, engenharia, arquitetura, química, paga-se muito bem. Mas perícia social e perícia psicológica, que não presta para nada, não é mesmo? Né? Paga-se uma ninharia que eu acho que não chega a R$400 por perícia, tá? E é por nomeação. O colega tem que ir lá, trabalhar pra caramba, é um colega... E eu tenho muitos amigos que são peritos, gosto deles do ponto de vista pessoal profundamente, acho que são excelentes profissionais. Só que quando você chama, principalmente quando a gente está trabalhando com essas questões de destruição do poder familiar, de habilitação para adoção, né, de reinserção familiar em família de origem ou colocação em família adotiva judicialmente, você precisa ter uma compreensão das relações de poder que atravessam essa instituição chamada Tribunal de Justiça. E o colega perito, por mais que ele seja dedicado, isso lhe escapa. Porque hoje eu tenho quase 19 anos, faço 19 anos de TJ, agora é dia 17, né? Então, assim, e hoje eu tenho uma compreensão e uma leitura e uma capacidade de leitura técnico-teórica e ético-política que eu não tinha quando eu cheguei em 99. Então, assim, quando você nomeia um colega para fazer um estudo específico e pronto, e ele não tem relação com o tribunal, ele não consegue ter essa compreensão complexa. E aí, assim, eu acho que a gente sempre começa pelo final. A gente está aqui discutindo adoção judicial de filhos. E escuta que eu estou chamando o termo adoção judicial de filhos, né? Tereza participou da minha pesquisa de doutorado, né, Tereza? Foi, assim, uma honra, né, trabalhar com os nossos colegas e pesquisar sobre o nosso trabalho, né? E a gente estava discutindo isso, né? Assim, o quanto que esse trabalho quer conte para fazer o grupo, os grupos de apoio à adoção, né? Quer a própria equipe faça o grupo, né? O colega que dá o parecer final na habilitação para adoção, é importante que ele conheça as engrenagens da relação num processo de instituição do poder familiar. Então, assim, isso é muito importante, isso faz diferença, porque ajuda a gente a pensar com você, usuário, que pretende ser pai de uma criança que não vem de suas entranhas, todo o processo e todas as mazelas, toda a tragédia humana que, na maioria das vezes, está numa história de destituição do poder familiar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ancorado na lei internacional que rege o direito da infância, que é a Convenção dos Direitos da Criança, né, dizem de maneira assim, bastante categórica que pobreza não é motivo suficiente para se retirar criança de sua família de origem. Mas, assim, nesses
quase 19 anos que eu tenho de casa, dá para contar nos dedos das mãos, e sobra dedo à beça, os casos em que a miséria, a pobreza, a esmagadora e violenta concentração de renda nesse país não tenha produzido aquele estado de coisas que não nos resta outra saída, Ana Tereza, que não dá um parecer pela retirada daquela criança e que faz a gente... Por mais que a gente veja que aquela família foi violenta, inclusive com aquela criança, na maioria das vezes aquela família foi extremamente violentada. Acho que Pierre traz isso de maneira perfeita quando ele diz, não é à toa que essa genitora chega a cada 2 anos, né? Ela tem, eu diria mais, né, Pierre? Ela tem uma relação com o tempo que é uma cronologia diferente da nossa. Até porque ela foi subjetivada, ela foi constituída como sujeito com tantas faltas, né? Com tantas ausências e com tanta violência estatal, que muitas vezes elas... Eu vou querer ler o negócio aqui, tá? Não, porque eu vou ter que ler aí. Põe no dela. Eu vou ter que ler o negócio aqui. Vou botar o cronômetro. Isso, é porque eu vou precisar... Não, porque eu iria te atrapalhar. Pior que agora eu me perdi. Eu sou muito ruim com tecnologia, gente. Como diz acho que é a Calcanhoto, né? Eu compro coisas que eu nem sei usar. Isso arrebenta comigo, mas é isso mesmo. Então, assim, eu acho que quem faz esse estudo de habilitação para adoção precisa ter contato com as múltiplas facetas dessa história, né? Porque senão acaba deixando vazar algumas coisas. A gente deixa vazar um monte de coisa que está lá no reme-reme. Um colega que não tem essa vivência tende a deixar vazar mais ainda, né? Mas eu queria começar lendo um texto, gente, que uma amiga muito querida, que não mora no Brasil hoje, mas que é psicóloga também, mesa psi pra caramba, né? Que eu atendi essa menina dando uma entrevista para ela quando ela era estudante de psicologia. Hoje ela casou, está morando em Londres. Mas ela é muito assídua nas redes sociais, frequenta de vários grupos virtuais no Facebook. E aí ela escreveu um texto que eu pedi autorização para ela, ela me deu. E a partir desse texto, e também da história que eu já conhecia dela, eu a convidei para escrever o texto da fala que eu vou fazer dia 25 agora, Felipe. Então isso aqui, vou repetir um pouquinho o que eu vou falar aqui lá, né? Esse é o texto, o título do trabalho dela é gigante. O seminário é Ciências Judiciárias, né, discursos multidisciplinares. Eu prefiro discursos, no mínimo, interdisciplinares, eu prefiro transdisciplinares. Mas eu acho que quando fala multidisciplinar, fala, inclusive, do modo como o tribunal se organiza e se sustenta, que é uma relação hierárquica entre os saberes. O saber jurídico e os auxiliares, né? Inclusive, os salários dizem disso, né? Sim. Então, assim... Esse evento vai acontecer no dia 25 de maio, 9 horas da manhã. Esse evento que o Lindomar está se referindo é um evento que vai ser feito pela ESA e pelo TJ e pela UF, né, pela Universidade Federal Fluminense, que vai ter uma mesa sobre adoção, que eu estou participando, o Lindomar também. A gente trouxe a doutora Ivone Caetano, desembargadora do Rio, e a Érica Piedade, que é psicóloga lá na Vara da Capital. Da primeira vara. A inscrição tem que ser feita... Não é na hora, não. Tem que ser feita por telefone. Depois você podia passar o telefone para eles, que eu não estou vendo aqui agora. E por palestra, porque como o auditório só tem 90 lugares, então assim, você se inscreva para a palestra que você vai, para sobrar lugar para outros, né? Então, deixa eu voltar para o texto, né? Mas assim, eu estou escrevendo um texto, porque talvez depois tenha uma publicação, e aí a Natália é coautora comigo nesse trabalho. Não digo que ela é minha auxiliar no texto, não, ela é coautora mesmo, tá? Adotar está cada vez mais difícil no Brasil, e eu estou muito feliz por isso, né? Essa semana, um post viralizou no Facebook. Não vou reproduzir essa desinformação, mas vou dar um resumo. Isso são palavras de Natália, tá, gente? O casal passou anos tentando um filho biológico e, após perdas gestacionais devastadoras, sem dúvidas, resolveu adotar. Entre busca oficial de informação e o momento do post se passaram 12 meses.
O perfil é de criança até 4 anos, saudável. Mencionar HIV negativo. Mas vou traduzir para quem não entende. Isso significa criança saudável que nasceu de mãe biológica com HIV. Eles estão revoltados com a demora para a chegada do filho e julgam que o perfil escolhido é amplo. Para eles, a culpa é do judiciário somente. Aspas aqui para uma palavra minha. Eu considero culpa um conceito deveras cristão, judaico-cristão. Eu prefiro trabalhar com responsabilidades, tá? Mas respeito quem trabalha com a noção de culpa. Eu imagino que para quem passou anos tentando um filho biológico que não veio, a dor do ninho vazio é imensa. Dói só de pensar. Não é apenas um ano de espera, são todos esses anos que eles desejaram um filho e isso não aconteceu. Muito triste, mas a adoção não tem nada a ver com isso. Não dá para colocar a pressão da espera de toda uma vida para ter um filho na adoção. E aí eu diria na adoção judicial, porque como Pierre bem disse, todo filho é adotivo. Do mesmo jeito que você queria o filho biológico a princípio, a criança que é adotada judicialmente queria que sua família biológica fosse capaz de cuidar dela da melhor maneira possível. Queria amor, afeto, cuidados, e no meio dessa história toda, novas famílias podem se fazer e ser felizes. Adoção une vidas. Toda essa posição deles valesse lá para 1900 e bolinha. Hoje ainda bem, não. Hoje não, ainda bem. Hoje vivemos em uma sociedade que para adotar uma criança não basta encontrar uma gestante pobre e fazer um acordo. Hoje, você não pode mais pegar um bebê na porta do hospital e registrar como se ele fosse um filho biológico. Será que as pessoas, de fato, preferem aquela época onde gente com dinheiro ia tentar acordo com mulheres pobres, muitas vezes oferecendo cesta básica para os outros filhos dessa mulher? Onde essa mulher nunca ia ter nenhum acesso e saber desse filho, e esse filho, um ser com direitos, nunca ia ter direito a saber de sua história? É para adotar e apagar os seres humanos envolvidos. Quanto mais caminharmos para uma sociedade igualitária, as famílias terão mais condições de cuidar de seu planejamento familiar e cuidar das crianças que decidirem ter. A adoção é lindo. Ai, meu pai. A adoção é linda. Cadê? Por isso que é ruim querer ser tecnológico, tá vendo? Não, eu quero achar onde está o lindo aqui. Achei. A adoção é lindo, mas ela também é um resultado de algo que, quando no melhores dos casos, reflete apenas uma gravidez indesejada. Mas também costuma envolver miséria extrema, violência, etc, etc, etc. Sério mesmo que a gente prefere que pessoas vivam em miséria, sem direito sobre seus corpos e natalidade, só para que o corpo da mulher pobre vire uma fábrica de bebês para quem quer adotar? A adoção no Brasil se desenvolveu e a prioridade é a criança. O objetivo lindo e solene da adoção é achar uma família para cada criança e não uma criança para cada família. Com quem a gente está mais preocupado? Com a criança ou com o adulto? Quanto mais esclarecimento, militância e divulgação de informações, mais e mais os candidatos são flexíveis em relação ao perfil da criança e, com isso, a espera por determinado perfil vai crescer. Por exemplo, há 15 anos atrás, as pessoas queriam adotar crianças até 2 anos. Como resultado, as crianças de 3 anos eram preteridas pelos candidatos. E quem quisesse adotar uma criança nessa faixa etária não perderia muito tempo na fila. Ajeita aqui, na fila. E quanto mais
flexíveis, não, dá para ir. Quanto forem os pretendentes, menos crianças e adolescentes crescerão sem família. Vocês sabiam que se os candidatos à adoção não tivessem nenhuma restrição, todas as crianças disponíveis para adoção passariam a Páscoa esse ano já em casa? Isso é porque ela escreveu esse texto em janeiro, tá, gente? O respeito ao perfil é essencial. Afinal, evita que o número de devoluções de crianças cresça. Mas essas escolhas trazem esperas diferenciadas. Às vezes, se você é leigo no assunto, é isso mesmo que você leu. Existe devolução de crianças. Às vezes é porque a criança desenvolveu uma doença, às vezes é porque não chamou de pai, mãe, às vezes é porque é preguiçosa na escola e às vezes porque faz pirraça. Às vezes é porque eles só queriam a criança mais nova, mas aceitaram levar o mais velho para ver no que ia dar. Antes de saírem por aí em coro dizendo que a burocracia é burra e só prejudica as crianças, lembre-se que mesmo assim pessoas despreparadas são habilitadas e crianças são devolvidas, ou seja, abandonadas novamente. Eu não consigo nem te contar o que foi trabalhar com um grupo de irmãos devolvidos 3 vezes. Casal 1 queria só o mais novo, casal 2 gostou só da personalidade do mais velho, casal 3 achou que não ia dar conta após um episódio de pirraça. Temos que ficar felizes que hoje crianças de 3, 4, 5, 6 e 7 anos não são mais preteridas. Temos que ficar felizes que, caso seja identificados que a família biológica de uma criança nessa faixa etária não tenha condições de cuidar dessa criança adequadamente, e isso não está ou não deveria estar relacionado às condições financeiras, essa criança estará logo em sua família definitiva. Temos que ficar felizes por isso, não acha? Fecha aspas. Então, gente, como a encomenda da minha fala hoje, né, é adoção legal, segura e para sempre, eu achei legal, né, com a dubiedade do termo legal, começar com essa escrita da Natália. Porque, assim, não é incomum, né, que adoções judiciais não sejam para sempre. Né? Não é incomum. Como também não é incomum que filhos biológicos sejam devolvidos em varas de infância com 12, 13 anos, porque os genitores não conseguiram efetivamente adotar aquele filho. Porque, na minha concepção, filho não se devolve. Quando você devolve, é porque você brincou de ser pai ou mãe e não deu conta. Então, assim, para a adoção ser segura e para sempre, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender, e aí eu vou fazer uma afirmação que talvez seja muito dura para vocês. Né? Primeira afirmação, na minha concepção, e aí Tereza pode discordar de mim, Felipe, a mesa Pierre, Tereza, todos vocês, mas ser pai e ser mãe não é um direito. É isso mesmo, ser pai e ser mãe não é um direito. É uma possibilidade que pode acontecer através dos nossos próprios corpos ou dos corpos de outrem. Segunda afirmação que eu queria fazer. O meu sonho é que um dia não exista mais adoção judicial em lugar nenhum do mundo. Porque o meu sonho é que toda criança nasça a partir do desejo de quem a gerou. E que quem quis gerar tenha condições mínimas necessárias para dar conta dessa criança. Mas o meu sonho, ele é apenas um sonho. Porque nós vivemos num país e num mundo extremamente desigual, violento, em que mulheres são estupradas e às vezes se engravidam sem desejar engravidar. E eu já recebi mulheres estupradas que foram entregar o rebento, né? Às vezes as mulheres engravidam sem querer. E aí o homem disse, mas ela me disse que estava tomando remédio. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, nós vivemos num mundo violento,
concentrador de renda, produtor de violência, machista, patriarcal. Talvez, né, a gente consiga inventar um mundo outro. E aí, nesse mundo outro, nenhuma criança vai nascer sem ser desejada. Mas enquanto crianças nascerem sem ser desejadas, ou nascerem sendo desejadas, e esses pais, essas mães, em função da miséria absoluta, não conseguirem dar conta, a gente, Tereza, vai ter que continuar fazendo o serviço sujo. Talvez a gente vai ter que continuar sendo os carrascos, né? Eu me lembro de uma mãe biológica, e era mãe, uma mulher com um quadro psiquiátrico bastante complicado. O filhinho dela foi tirado, ele tinha quase 1 ano, ele nem engatinhava, né? Apareceu uma avó. Aí a gente fica sempre muito feliz quando aparece uma família de origem, né? Um familiar extenso. Investiu todas as fichas, essa avó levou esse filho, esse neto, e 3 meses depois estava devolvendo o bebê. Esse bebê ele ficou uns 6 meses no acolhimento familiar, né? E aí, assim, com 1 mês e meio de acolhimento, ele já estava andando, né? Para vocês terem uma ideia que, assim, faltava, além de estimulação, nutrientes na vida daquela criança, né? Estava andando. Uma criança com a capacidade de resiliência como poucos. Assim, esse bebê, ele chegou no acolhimento familiar a primeira vez. Ele não estranhou, ele em dias já estava completamente adaptado, né? Essa avó surge na cena, a gente trabalha o retorno dela para essa avó. E aí essa avó, quando devolve, mas tenta articular com a ex-acolhedora para que adote a criança e ela possa ter acesso e a nora não, né? A gente consegue reacolher esse bebê numa outra família acolhedora, que ele também se adapta no mesmo dia. Assim, o garoto é porreta, entendeu? Fica mais uns 4 meses até a gente conseguir o encaminhamento para a família adotiva de novo. E aí, essa mulher me procura, a minha Marta, no atendimento, e aí, assim, chorando, ela vira para mim e fala assim: você acha justo, Lindomar, tirar um filho de uma mãe? E aquela mulher não amava, ela ama esse bebê, que está hiper bem, né? Agora, essa mulher continua transitando pela vida com o companheiro, assim, não adere a nenhum tratamento, mas ama desesperadamente aquela criança. E aí, assim, eu acho que no nosso trabalho, a gente não faz justiça. A gente consegue fazer, no máximo, um mal menor. Porque quando uma mulher engravida, às vezes, no Brasil o aborto é ilegal, mas ele acontece, né, gente? O aborto só é legal em 3 casos, não é isso? Crianças anencéfalas, violência sexual e risco de morte para a genitora, não é isso? Para a gestante, não é isso? Mas a gente sabe que o aborto no Brasil acontece o tempo todo, né? Eu acho que a nossa lei é muito restritiva. Existem alguns países mais avançados do ponto de vista de pensar o direito da mulher e pensar o direito reprodutivo, que nas primeiras semanas de gestação, essa mulher tem o direito de interromper a gravidez, né? No Brasil não tem. Então, assim, que essa mulher tenha se descoberto grávida e por questões religiosas resolva não abortar, né? Ou então por um respeito às leis nacionais resolva não abortar, né? Que tenha sido uma violência sexual, como um dos casos que eu atendi, e que a mulher só descobriu que estava grávida, tipo, no 6º mês de gravidez, entendeu? E aí... desculpa, gente. E aí não podia mais abortar porque era risco para ela e para o bebê. O bebê já estava formado, inclusive, né? A previsão legal do aborto nos países que ele é autorizado é antes de se formar as estruturas encefálicas, tem todo um critério para isso acontecer, e nesse momento não se poderia mais, nem nesses países onde se autoriza o aborto. E ela procurou a vara e disse: eu vou ter o bebê, fez o pré-natal a partir daí, e falou: eu não quero nem ver. Não quero o mal desse bebê, ele não tem culpa do que aconteceu, né? Mais uma vez a culpa, né? Quero que ele seja bem, mas eu não quero ter contato. Então, assim, é uma história terrível, porque uma violência sexual ela é terrível em si.
Mas essa mulher conseguiu dar um sentido. A gente a acolheu, ela sabe que a hora que ela quiser ela pode procurar a gente para conversar. Ela foi acompanhada pelo CEON em São Gonçalo. Então, assim, teve todo um cuidado com ela, mas a violência ela viveu, né? Então, assim, como a Natália disse, por trás de uma adoção judicial, o mais simples é quando a gravidez ela é indesejada, mas que aconteça sem violência e que as pessoas possam decidir não ser pai ou mãe. Porque também não querer ser pai ou mãe, gente, não é defeito, não é demérito. Ser pai e mãe não é para qualquer um. Ser pai e mãe requer renúncias, requer sacrifícios, requer amar incondicionalmente. Eu estou num casamento há quase 24 anos, meu companheiro decidiu que não quer ter filhos. A minha opção para ter filhos seria me separar dele. Se eu não me separei é porque estar casado com ele, para mim, é mais importante que ser pai. Então, eu não tenho que ser pai. E não tenho que ficar de chororô e cobrar dele porque não quis. Porque se eu estou com ele, foi uma escolha minha, né? Então, assim, se eu estou num casamento, numa conjugalidade, esse projeto tem que ser comum. Ah, um pode querer mais que o outro? Claro que pode, né? Mas os dois minimamente têm que querer, têm que desejar ser pai ou mãe, porque uma criança vai mudar a vida de todo mundo, né? A criança não chega de mansinho em casa. Um bebê não chega de mansinho em casa, né? Você viu no teu primeiro filho, né? Um adolescente não chega de mansinho. Eu tenho evitado o termo adolescente de um tempo para cá. E tenho evitado esse termo porque a Convenção dos Direitos da Criança, ela diz que criança é toda pessoa do nascimento aos 18 anos incompleto. Como estamos vivendo uma onda fascista, e uma das dimensões dessa onda fascista é a redução da maioridade penal, então eu quero afirmar que a gente tem prendido nossas crianças. Quando dizem que as nossas crianças maiores não são responsabilizadas, não são punidas, eu digo é mentira. Uma criança com 12 anos de idade, ela responde por ato infracional. Ela pode ser cerceada de sua liberdade e ficar até 3 anos no centro de internação, que é um verdadeiro cárcere, que não difere em nada dos presídios horrorosos que o Brasil tem. Então, assim, nossas crianças já são punidas em demasia. Então, assim, por isso que eu estou tentando fazer um exercício para não usar adolescente, para poder dizer, para a gente escutar que a gente quer prender nossas crianças, né? Alguns querem a matar mesmo, alguns já matam nossas crianças, né? A juventude negra, ela tem sido executada dioturnamente nesse Brasil. O mapa da violência, quem quiser, é só baixar lá no Google que vai ver o que tem acontecido com a nossa população pobre e preta. Então, assim, não é para qualquer um. Adotar uma criança mais velha tem as suas questões, sim, né? E aí eu estava conversando com o Pierre, uma questão que eu acho que é interessante. Porque assim, eu adoto judicialmente um bebê ou eu adoto o bebê que nasceu de mim. Ele vai crescendo comigo, a gente vai tendo uma intimidade, uma relação desde sempre. Quando chega por volta dos 11, 12, 13, 14 anos, em nossa cultura, que é quando a gente começa a nomear a adolescência, né? Esse ser começa a ter que me confrontar, porque ele precisa se afirmar na diferença, senão ele vai sair uma mera colagem de mim. Ele precisa se afastar de mim, ele precisa sair sozinho, ir acampar com os amigos. É isso. Apostas políticas diferentes da minha. Então, assim, só que esses confrontos que esse filho me faz, ele é sustentado numa relação que já existe há muito tempo. Agora, numa adoção de uma criança de 10, 11, 12 anos, isso acontece junto. A intimidade vai ser construída no mesmo tempo em que essa criança também precisa se afastar. E aí, desculpa, mas é quem vai adotar que precisa saber disso e saber lidar com isso. Porque eu peguei algumas devoluções lá em São Gonçalo, né? Assim, o casal se habilitou para uma criança até 5 anos. Foi para o abrigo, se encantou por uma menina linda de 11 anos. Linda, mas danada, né? Assim, poderosa. Ela se nomeava de proparoxítona, né? Para você ter uma ideia. E aí, esse casal não suporta isso. Aí o cara, gente, assim, a criança desligada em dezembro, em janeiro, assim, passeando de carro, ele vira para ela assim: filhinha, você me ama? Ela, não.
Não, eu gosto de você, mas para amar precisa de tempo, né? Olha só, olha que garota inteligente, né, gente? Que garota inteligente. Acabou sendo devolvida, né? Então, assim... Gente, eu acho que a gente não pergunta nem para o filho que nasceu da gente, você me ama. Você diz, eu te amo, meu filho. O que ele vai dizer é outra coisa. Então, assim, são perguntas, sabe, assim, e a gente habilita, né? Assim, me lembro de uma outra coisa que não foi devolução, mas foi retirada de um processo de adoção de um casal que eu e a colega habilitamos, né? E que a menina foi violentada sexualmente. Uma adoção tardia de gêmeos, uma menina e um menino. E a menina foi violentada pelo cara. Nossa. E assim, então assim, aí a gente se sente muito, por mais que a gente saiba do ponto de vista teórico, ético, político, que a gente não tem bola de cristal, tá? Que a gente trabalha a partir do que vocês levam pra gente, né? E a gente vai tentar avaliar o desejo de ser pai ou mãe. A gente não consegue prever o futuro. Que bom, né? Mas assim, que bom. Mas a gente fica muito mal, porque assim, crianças já vinham de uma história de violência, de não poder ficar com a sua família de origem, é inserida numa família adotiva e a menina é violentada sexualmente, né? E aí, tá no apadrinhamento agora, quando a colega vai conversar com ela sobre uma nova família adotiva, ela fala assim, esse negócio de adoção acho que não funciona muito bem, não, né? Eu também acharia no lugar dela, imagina, né? Me enfiaram numa família e o cara vai lá e me fode literalmente, entendeu? O que é isso, né? O que é isso? O que a gente faz com as nossas crianças, entende? O que a gente faz com as nossas crianças? E aí a gente tem que perguntar a serviço de quem está um projeto adotivo? Que critérios a gente utiliza para habilitar ou não habilitar alguém, que é uma questão que a gente discute sempre, né, Tereza? Eu tenho pensado agora, Tereza, que uma pessoa que não consegue ter escuta para o que você fala, é para a gente desconfiar se deve habilitar ou não, entende? Assim, tenho começado a pensar isso. A capacidade de escuta, porque assim, se essa pessoa não consegue escutar coisas do ponto de vista técnico que a gente está tentando pensar com ela aqui, que escuta ela vai ter para esse filho, sabe? Mas assim, a gente está tentando amadurecer isso do ponto de vista teórico e técnico, né? Porque a gente tem que pensar essas coisas, amiga. Eu acho que a gente tem que sentar mais junto, discutir mais. Entende? A gente tem feito isso, né, no TJ, a gente tem se reunido para isso, né? Então, assim, o que eu queria deixar com vocês é isso, gente. Primeiro, a gente começa a discussão pelo final, né? Que é quando já se esgota todas as possibilidades dessa criança ficar em sua família de origem, né? Mas que é assim que a gente se organiza como sociedade. A gente precisa se reinventar no cuidado com a infância. Tem um autor que eu acho que é muito interessante para pensar essa questão das devoluções, que é o Bauman, quando ele fala dos amores líquidos, né? Que ele diz, a gente vive um tempo nesse capitalismo transnacional, né, em que a gente só quer relações prazerosas. Então, assim, no casamento, teve pequenos senões, o divórcio está aí, é para isso mesmo. Não, eu não sou contra o divórcio, não, tá aí. Eu sou divorciado e recasado, não sou contra o divórcio, não, tá? Mas, assim, você não sustenta a mínima diferença com o outro, entende? Aí você vai para a adoção. Não atendeu o meu desejo, não atendeu o meu ideal de filho, eu devolvo. A adoção judicial mesmo, né? O juizado me deu uma coisa como defeito, não passou em 5 minutos, não é isso? Né? Foi 3 horas. Então, assim, enquanto a gente não tentar mudar essa racionalidade, né? De que criança, filho, não veio para nos satisfazer, mas para nos provocar e nos fazer crescer, talvez a adoção não seja para sempre. Porque na hora em que ele me confrontar, eu vou devolver. Filho, na minha leitura, é para colocar a gente em questão. É para dizer para mim que eu não sou tão bacana assim. Que eu tenho um monte de buracos. E que eu preciso me haver com esses buracos. Então, assim, eu acho que dá para a gente começar a conversa, né? Sim. Obrigado, gente.
Bom, depois dessa fala do Lindomar, a gente fica um pouco desconcertado, né? Porque são muitos aspectos psicossociais, jurídicos, enfim, que permeiam esse processo, mas eu entendo do meu lugar de fala, é o lugar de fala de vocês, pessoas pretendentes à adoção. Sou advogado de vocês, né? Esse é o meu trabalho. É assim que eu ganho a vida. Então, eu entendo que haja toda essa preocupação filosófica, e acho que é importantíssimo que a gente tenha cabeças como a do Lindomar e como a da Natália e outras pessoas se dedicando a isso, porque eu acho que a gente precisa ter uma grande transformação social para que isso seja posto em exercício. Agora, por outro lado, vocês estão chegando na ponta, no final, nesse sistema inverso que ele apresentou, os nossos filhos serão os filhos adotivos, que vêm pelo processo adotivo, e que vão vir dessa situação de pobreza, negligência, abuso, enfim, é tudo junto, né? A pobreza acho que é um fator muito forte, né? Assim, nós vivemos, como o Lindomar falou, e eu reafirmo, nessa questão da diferença de distribuição de renda absurda, mas é importante que a gente se coloque enquanto grupo de apoio à adoção e pessoas que dão apoio às pessoas que querem adotar e ainda não adotaram, defendendo essa vontade, defendendo esse querer, entendendo que esse querer tem que vir de dentro de cada um. É uma vontade egoísta inicial de ser pai, de ser mãe, e deve ser. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe por mim. Eu não quero completar uma família com um filho porque meu casamento está indo embora, né? Eu quero um filho porque eu quero um filho, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Se for um casal homoafetivo ou homossexual, eu quero ser mãe, mãe, pai, pai. Se é uma pessoa solteira e quer adotar junto com a sua família, né? Eu quero ter essa vivência de família, eu quero conhecer uma criança, um adolescente, ou uma criança com menos de 18 anos, para o Lindomar ficar feliz, né? Ter essa relação infanto-juvenil, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente entender certos conceitos, a gente ter certos dogmas que eu acho que recaem sobre as pessoas que buscam a adoção e que elas acabam na ponta de uma cadeia e eventualmente marginalizadas, colocadas à margem mesmo, só como sendo aquelas pessoas que vão chegar para salvar o final da história daquela criança, que já não tem mais possibilidade de criar uma relação afetiva com a sua própria família biológica, que eventualmente ficou numa família acolhedora, mas que uma família acolhedora não tem a finalidade de adotar, é só uma forma de evitar que ela fique numa instituição de acolhimento, né? E que dê condições de ela ter como diz lá no artigo 227 da Constituição, ela tenha convivência familiar e comunitária, mas não é familiar da família que a gente está falando, da família que vai ser a família dela. E eu não digo família adotiva ou família biológica, família. Família. Hoje a gente teve uma manifestação da Sandra Bullock, para parar de falar, a Sandra Bullock tem filho adotivo. Vocês conhecem a atriz, né, a famosa Sandra Bullock, americana, falando que não quer mais que chame o filho dela de filho adotivo. Ele é filho, né? E a gente, enquanto militante da adoção, por outro lado, está ouvindo aqui e está brigando aqui para que a gente tire lá o família substituta, como foi tirado agora com a Lei 13.509, de 22 de novembro do ano passado, o termo de família substituta para família adotiva, né? E que, assim, é um processo histórico, cultural, legislativo, chegar num dia que vai ser só família. Né? A gente vai precisar falar mais, porque ninguém se apresenta, ninguém tem, você não tem necessidade de falar, olha, esse é meu filho adotivo, esse é meu filho biológico, assim como ele não vai se apresentar, eu sou o João, sou filho adotivo. Não, isso é uma característica dele, né?
Ele é uma característica que ele vai contar para quem ele quiser, para quem ele confia, para quem ele achar pertinente, e você também. Né? É a forma como essa criança chegou na sua família. Ela pode ter chegado por fertilização in vitro, a Sandra Bullock fala isso. Ah, não, esse é o meu filho por fertilização, esse é o meu filho por biologia, esse é o meu filho pela adoção. Não, gente, é filho. É família e filho. Né? Seja uma família monoparental com uma pessoa só, seja uma família que todas as pessoas vivam intensamente, primos, irmãos, avós, todos em volta. A gente ainda tem essas... a cidade grande diminuiu um pouco com essas relações, né, que as pessoas começaram a morar em apartamentos e destacadas e não tem muita relação com o vizinho, mas a gente tem aqui, acho que na sua comarca, em São Gonçalo, a gente ainda tem essa cultura da família que mora em volta de um avô e de uma avó, de um patriarca, de uma matriarca, e dali se faz uma família que todos se relacionam, que tem um vizinho que também é da família, né? Então, a partir disso, a minha fala aqui deve ser no sentido de defesa do pretendente à adoção, de quem quer adotar, que eventualmente não tem o direito, mas tem a possibilidade de querer adotar e que vai entrar em um certo momento que já é o final da história daquela criança, enquanto se destitui daquela família original, destitui o poder familiar daquela família original, que não teve condições por uma série de motivos, e a gente fica triste que essa série de motivos tenha acontecido, Lindomar falou muito bem sobre isso, mas que agora é um novo passo, é uma nova vida, sem esquecer da história da criança. Ela tem direito à história dela, ela deve saber o que aconteceu. Ela tem... a gente não pode negar a ela a vida pregressa que ela teve até chegar ali e ser adotada e ter uma nova família. Ela teve uma mãe biológica, que teve uma história. E a gente conta essa história. Não é para negar essa história. Os grupos de apoio à adoção e os técnicos que trabalham em grupos não são contra essa negativa. Pelo contrário, está mais do que provado que a verdade liberta. Né? Então, assim, a gente deve pensar e não se culpabilizar em ser pretendente à adoção e ter pressa, mas ao mesmo tempo entender que a pressa para adotar logo pode ser um caminho muito perigoso. É um retrato real. Hoje nós temos 45 mil pessoas, quase 45 mil pessoas habilitadas para adoção. Já vi, Ângelo, tranquilo. Quase 45 mil pessoas habilitadas para adoção no Cadastro Nacional de Adoção, que eu vou falar melhor para quem vai ter a reunião jurídica do quintal, eu não acredito mais. Eu já falei isso para Lindomar há um pouco tempo, que eu já estava perdendo essa crença. Tive uma conversa muito interessante com a Cristiana Cordeiro e cheguei a essa conclusão. Eu não acredito mais nesse cadastro que está aí. Vamos ver o que vai vir na nova versão, né? Tá sendo colocado em teste. Mas eu acho que é importante que a gente, enquanto pretendente à adoção, entenda que a alteração do nosso perfil, você colocar uma criança mais velha, uma criança que tem condições diferentes daquela que você imaginou no momento que você pode mudar, não tem problema, mas que essa mudança de perfil que você imaginou lá no início do seu procedimento de adoção, de habilitação, seja porque você tem a viabilidade afetiva. Há uma possibilidade de criar um processo com a criança de filiação, paterno-filial, materno-filial, real. E não que vem aquela criança que vem junto. Eu quero o de 7, de 5, de 3, e aí vem o de 14. E aí eu vou ver no que dá. Não tem vou ver no que dá. Aí nós somos os adultos da relação. Aí nós temos que ter conhecimento que hoje é uma realidade, a devolução eventual de uma adoção, não é a maioria, mas ainda é um número relevante, né? Ele causa... assim, eu não quero assustar por causa disso, eu quero que vocês se conscientizem, que a gente não deve mudar o perfil para que seja mais rápida a nossa adoção. Mas eu quero, de qualquer forma, ele tem que saber. Isso gera tanto a inabilitação, que agora está escrito em lei, devolver uma criança no processo de adoção, você nunca mais vai adotar, um processo de indenização para com essa criança ou esse adolescente,
E, eventualmente, para quem faz adoção consentida, que é muito comum no nosso estado, no Brasil, você pode sofrer até um processo, uma ação civil pública para indenizar quem está no cadastro, que eu acho uma loucura total. Isso a gente vai conversar melhor na frente. Quem já passou pelo nosso grupo já ouviu minha opinião sobre isso. Então, eu queria finalizar dizendo o seguinte, se o sistema de justiça, se a magistratura, se o Ministério Público, ele cumprisse os prazos, e eu considero até que esses prazos colocados na tese 1509 são prazos exagerados, principalmente depois da retirada dos vetos, prazo trimestral de audiência concentrada, vai inviabilizar o andamento da vara, mas, assim, alguns prazos são interessantes, são necessários para a gente ter como base. Lei, em tese, é para ser cumprida, mas tem leis que a gente vê claramente que são para a gente colocar para o futuro, para que aquilo seja uma meta. Porque hoje, na realidade das varas, a gente tem o provimento 36 do CNJ, que diz que a gente tem que, a cada 100 mil habitantes numa cidade, por exemplo, como a de São Gonçalo, deve ter uma vara de infância separada, com psicólogo, assistente social, com toda a equipe. Né? 10 varas. Então, em São Gonçalo, nós teríamos que ter 10 varas. Em Niterói, que a gente tem quase 600 mil habitantes, ele teria que ter 5, 6 varas. E tem uma. Em São Gonçalo, a gente tem uma. Né? Então, há uma defasagem. Maricá, a gente tem uma também, eu não sei qual é a população de lá, mas também tem uma. Itaboraí, acumulado com família. Né? Acumulado com família, sim. Itaboraí também acumulado com família. E idoso. E ato infracional. Né? Mas não vamos entrar nesse ponto, que a gente tem que separar. Não, acho que né? Infracional, acho que não tem. Eu acho que tem. Tudo é criança. Eu acho que tem. Tudo é criança. Tudo é criança, mas eu acho que tem. Eu acho que tem, porque senão um para o outro. Mas, enfim, o importante disso tudo é a gente entender que, se os prazos fossem cumpridos, mesmo que não acontenta exatamente no dia do prazo, lá, 240 dias no processo de adoção, 120 dias é o que está na lei, na 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que são 120 dias para a destituição do poder familiar, mais 60 dias se houver recurso. Se esses prazos fossem cumpridos, as crianças e os adolescentes, eles estariam disponíveis para adoção muito mais cedo. Portanto, as pessoas que têm um perfil um pouco mais restrito, elas poderiam conseguir a criança através desse cadastro que está aí, que eu discordo, que eu não gosto, que eu acho que foi mal parido e mal gerido. Esse cadastro funcionaria, porque as crianças seriam disponíveis muito mais novas, liberadas para adoção, e todas as pessoas que poderiam ter a sua vontade de adotar crianças com perfis mais diversos, e mais restritos nesse caso, com facilidade. E o que acontece é que, em média, nesse país, a gente tem o processo de destituição do poder familiar durante 7 anos. Não é, Pierre? A média é essa. Então, você demora 7 anos para destituir. Se a criança entra com 1 ano na instituição de acolhimento, com 8 que ela vai ser destituída. E com 8, a gente vai ver lá, pelo estudo do cadastro nacional, você vai ver que não tem gente que quer, ou muito pouca gente. É claro que a gente tem que trabalhar sobre o fato de que o nosso perfil, enquanto habilitados, é muito restrito. Isso tem que mudar, isso tem que melhorar. Esse é o nosso dever de casa enquanto grupo de apoio à adoção. Agora, que o sistema de justiça tem que se aprimorar muito para que essas crianças sejam liberadas das suas famílias de origem e tenham possibilidade de viver numa família de afeto mais rápido, eu não tenho a menor dúvida. Muito obrigado, boa noite. A gente está meio confuso aqui, não é não? Você depois edita, né? A gente está meio confuso. Depois edita. Ao vivo, tá? Ao vivo. Quem sabe faz Ao vivo na internet. Ótimo. Quem sabe faz ao vivo, igual no Faustão, é isso? Olha, a Gisele aqui no grupo de apoio da adoção de Cascavel, Paraná. Ó. Estamos com alguns integrantes acompanhando Isso. essa abordagem de assunto. Parabéns. Isso, exatamente. Tá, eu só queria pedir a palavra no final, porque assim, o Lindomar é profissional da área, né? Então assim, de cara ele termina estando muito mais em contato com as situações mais complicadas que tem, apesar de que há que se falar que toda vez que tem uma destituição, né, você nunca vai ter uma situação fácil. Eu derrubei a flor aí?
Estou quase, não vou puxar mais não. Né? A gente nunca tem uma situação fácil, né? Mas uma das coisas que é impressionante é que depois você falando com quem adotou, todo mundo diz que vale a pena. E isso é um detalhe para a gente pensar aí sobre a percepção de tempo que a gente tem. Enquanto a gente está esperando, o tempo é praticamente infinito. Sabe aquela historinha de o leite só ferve quando eu não estou olhando? E aí tem gente que vira a cara para ver se ele ferve mais rápido? Não é isso. É porque enquanto eu olho, o tempo não passa. Aí eu vou ali dentro um instantinho pegar uma coisa e levo 10 minutos para voltar e, obviamente, quando eu volto, derramou o leite. Né? Na adoção é assim. Enquanto eu espero, o tempo não passa. É um desastre. Um ano para se habilitar foi um infinito. Né? E aí, quando chegou no final, o pessoal contou direitinho como funcionava, eu fiz as contas aqui com o meu lado, como eu falei, né? Minha primeira formação era de engenheiro, então saí fazendo conta. Falei, bom, se eu coloquei pelo menos, eram 2 crianças que eu tinha posto. 2 crianças, né? A partir de 1 ano, então necessariamente irmãos, o segundo tinha pelo menos 2. Se eles levam 2 anos para aproximar, para tentativa de aproximar com a família biológica, 4, né? Falei, esse meu perfil não vai se fechar nunca. Então tá, vamos esperar aí, daqui a uns 5 anos alguém chama a gente, né? Eu só não sabia que é raro alguém chegar lá e botar 2. Eu botei porque os cabelos brancos já diziam assim, olha, corre, né? É melhor 2 logo de uma vez, já vem, né? E aí vai mais fácil, porque afinal de contas esperar chegar lá pelos 5, 6 anos, aí de começar o processo todo de novo, a gente pega logo 2 irmãos. E uma outra coisa que eu acho importantíssimo pensar, pegar 2, porque assim pelo menos já haveria mais uma criança na casa. E eu pensava de alguém que ia sair de um abrigo com 30, 40 crianças e chegar numa casa com 2 adultos. Não, olha só, imagina você ter 40 irmãos correndo, jogando bola, brincando de pique, fazendo o que quisesse. Né? E de repente você chega lá e só tem 2 adultos para você lidar. Né? Com todas as coisas que tinham lá em casa, mas de qualquer forma eram 2 adultos. Então, traz outra criança, vamos 2 logo. E aí assim a gente já começa já a vida com 2 filhos, que tal? Topei. Sabendo, quando eu coloquei isso, não sabia, não tinham falado disso, de repente, na próxima concentrada, me ligaram, não sei se vocês notaram, demorou uns 5 meses. Então a gente às vezes tem que pesar realmente isso, né? Ah, qual é a condição que eu tenho, qual é a disponibilidade que eu tenho, tudo isso, mas sabendo que no caso concreto, outras questões tomam a frente. Então começa a ficar muito mais importante, né, a relação do meu filho com os colegas na escola, como ele está indo didaticamente, o que ele precisa para aprender melhor, o que ele precisa para se sentir mais confortável. Essas coisas tomam a frente e aí o leite derrama. E a gente não nota. E como eu estou falando, assim, está indo já para 5 anos de que eu estou esperando a certidão de nascimento. E eu acho que o tempo de habilitação foi maior, sabe? O tempo que eu fiquei lá olhando o leite foi muito maior. Agora o tempo passou tão rápido, né? Eu falo, não, porque eles estão com a gente desde 2013. Caraca! Muito tempo, né? Chegaram no Natal de 2013 e foi de repente que, assim, era a primeira aproximação, mas aí, como a situação lá da família acolhedora não estava muito legal, o pessoal disse, não, fica logo, não se deram bem, dormiram bem, comeram bem, tá? Sim, então fica logo de vez, a gente, opa, né? Corre lá, compra roupa, compra não sei o quê, porque não tinha, né? Era só uma visita. Então, assim, para vocês pensarem, é claro que tem uma série de dificuldades. O pessoal antigamente até brincava que criança nascia com pão debaixo do braço. Eu não acredito nisso, não. Criança demanda muita coisa e é por isso que muitas crianças estão abandonadas. Porque muita gente ainda pensa que a criança vai vir com pão debaixo do braço. Ela não vem. A criança demanda muita coisa. Muito mais do nosso esforço até do que da questão financeira. Porque por mais que a gente não queira, a gente vive numa grande cidade, a gente tem suporte de escola pública, tem a saúde disponibilizada de uma forma truncada, toda errada, mas a gente tem informação para ir atrás disso. Né? Coisa que a família biológica normalmente não tinha. Nenhuma. Então, assim, o leite derrama. E derrama muito. Né? Quando a gente pensa que vai olhar, já passou um tempão.
Acho que é bem nesse sentido, até para adoçar um pouquinho o final, né, que ficou meio amargo, porque a gente falou de muito sofrimento das crianças, das famílias, muito, mas também tem muita alegria, né? Acho que é isso que é importante a gente focar, porque senão às vezes a gente desiste no caminho, seja antes ou depois. Ah, está dando muito trabalho. Qual? É a criança que não dá trabalho. Se não, você não quer ter trabalho, troque a sua criança por um quadro na parede, porque nem cachorro serve, né? Tem que ser um quadro na parede, olha lá, ainda assim tem que dar manutenção nele. Tudo dá trabalho, tudo que eu quero construir consome energia, e é por isso que ele ganha importância, porque ele é a expressão do que você investiu naquilo. Ah, esqueci. Esqueci do pequenininho. Assim, primeiro que quando eu digo que não é um direito ser pai ou mãe, é um direito líquido e certo, que você pode não ser, e isso não faz você menos, né? E quando você disse, o Lindomar tem uma propriedade maior de falar das questões técnicas, porque é psicólogo da vara, né? Mas você é pai e eu... Isso, mas você é pai e eu não sou, então tem outras coisas que você fala com mais propriedade que eu, né? Mas eu queria trazer uma questão que não é do tema, mas que eu acho que é importante a gente discutir. A gente estava falando também no início aqui sobre o excesso de direitos e aí, que o habilitado tem de definir a idealização desse filho. Né? Você define se ele pode ter doença ou não, se ele pode ter deficiência ou não, né? Se ele pode ser HIV positivo ou não. Você define tudo. E aí a pergunta que eu sempre faço, e assim, a gente quer deixar explicitado para vocês, assim, que de todas as naturezas processuais, a que eu mais gosto de trabalhar é a habilitação para adoção. Eu gosto de fazer. Agora, é um processo que ele produz muitas questões, mas eu gosto por quê? Porque primeiro eu gosto de fazer grupo, né? E a gente faz em grupo em São Gonçalo. Eu gosto de trabalhar com psicodrama, com sociodrama. A gente faz com psicodrama e sociodrama em São Gonçalo. E vocês estão lá porque querem. Eu posso não querer ir desse horário, eu posso achar um porre, ter que ir a 6 sessões em São Gonçalo, quando eu faço a dupla, são 6 sessões, né? O Lindomar é muito chato, mas assim, você está lá porque quer, né? É diferente de uma genitora que vai lá porque não quer. Vai lá porque o Estado vai atrás dela, porque tem uma denúncia de negligência, uma denúncia de violência, uma denúncia de maus tratos, né? Então, assim, eu gosto por isso, né? E eu penso que se você não recusaria um filho que venha de suas entranhas, porque nasceu sem um braço, nasceu sem uma perna, nasceu com alguma síndrome, por que é que então, quando eu vou adotar judicialmente, eu digo não para tudo isso? Né? Porque isso também é uma das questões que produz o tempo de espera. Né? Por que eu não adoto o filho da vez? Me lembro de algumas situações de uma moça, um marido, que eu as lancei no cadastro e no mesmo dia eles foram chamados. Porque naquele momento histórico ali em São Gonçalo, era a única família que topava uma criança HIV. E era uma bebê de 7 meses, preta, HIV, por transmissão vertical, e eles ficaram horas no cadastro. Né? Me lembro até que depois ela estava dando um depoimento, que ela não ficou no cadastro e tal. Aí eu chamei ela no reservado e falei, olha, se você está contando, conta por inteiro. Porque senão vai parecer que a gente está privilegiando você. Então você diga por que você não ficou no cadastro, porque já tinha alguém dizendo, olha, mas fulana me disse que não ficou no cadastro. Sim, eu não vou dizer porque ela não ficou, porque é uma questão né, que é dela com o filho dela, né, com a filha dela. Eu não vou dizer aqui. O que eu posso te dizer é que nós somos muito rigorosos com a ordem de sentença, a ordem de inserção no cadastro. E sim, o cadastro tem muitas deficiências. Né? Eu não sei se eu falei para vocês no início, eu estou fazendo busca para uma família de 5 irmãos, entre 0 e 5 anos e meio. Né? Não tem no cadastro nacional, não tem no cadastro internacional, que eu já olhei, e na busca ativa também não está acontecendo, vai finalizar o prazo da busca ativa que a gente se deu no acordo com a juíza, a promotora, a equipe, né? Para começar a pensar no desmembramento desses irmãos. E aí, é uma coisa que também vou dizer para vocês, né? Quem topa uma adoção casada, e aí eu vou dizer o que é adoção casada, nesse grupo de irmãos com 5 crianças, né? Serão desmembrados, 2 são gêmeos, necessariamente vão ficar juntos.
né? Tem uma com microcefalia, né? E aí, assim, quem for adotar esse grupo de irmãos em separado vai ter que se comprometer em sentença judicial que manterá os vínculos. Que essas crianças, mesmo não continuando sendo irmãs do ponto de vista jurídico, porque elas terão sobrenomes de famílias diferentes, elas serão irmãs do ponto de vista afetivo. E essas famílias assumirão o dever ético-político de garantir essa convivência. Tá? Então, assim, quando você topa uma adoção casada também, você, às vezes, fica menos tempo na fila, porque como o Felipe gosta de falar, eu concordo com ele, não existe uma fila. A fila se forma no momento em que cada criança ou grupo de irmãos é disponibilizado para adoção. Né? É isso. Mais alguma coisa que quer falar? Você quer falar? É isso que a gente ia falar. Perguntas. Tem alguém quer fazer perguntas? Gente, se ninguém quiser fazer pergunta, Tem a gente sim, vai a Tereza tem. A gente foi fracasso. Pois é. Gente, tem que ser mais gente, porque Tereza sozinha não vale, não. Pequeno tá? também. Falando Tem que segurar o pequeno. pequenininho. Segurar o pequenininho também. Senão o pessoal lá internet de Cascavel não vai te ouvir. Gente, boa noite. Eu vou ser breve, tá? Primeiro eu quero parabenizar a mesa, a fala do Pierre e do Lindomar, né? E assim, eu sou da vara da infância, da equipe técnica, né? Alguns aqui talvez tenham passado pelo grupo informativo comigo antes de chegar aqui. E assim, até começar a minha fala pelo início aí do que o Felipe colocou, de qual é a realidade hoje, né, das equipes técnicas, né, em Niterói, né, porque ele falou que Niterói e São Gonçalo estão bem, e a realidade não é bem essa, não é bem essa. Porque hoje a gente é da mesma posição do que Lindomar, de não querer peritos na vara da infância e juventude, né, porque assim, as experiências que vem tendo nas diferentes varas, a gente nunca trabalhou lá, nem tudo é positivo, e assim, o que o Lindomar colocou da necessidade assim, do profissional ter uma continuidade desse trabalho, de conhecer a rede de atendimento da localidade, isso é importante, isso não engloba, de repente, o trabalho do perito, né? O perito é uma coisa pontual, que ele trabalha naquele processo e se findou. E isso, assim, a maior demanda em Niterói é de processos de habilitação para adoção e de acolhimento institucional. E a gente percebe, enquanto técnicos, que essa demanda não vai ser suprida pelos peritos. A gente não acha que o perito deva atuar nessas matérias, né? E hoje, por exemplo, nós só temos 3 psicólogos na equipe, porque nós temos pessoas com licenças, muitas pessoas do Tribunal de Justiça hoje, né, estão adoecendo, estão de licença médica. Nós só temos 3 psicólogos na equipe para dar conta de uma vara da infância, juventude e idoso. E ao mesmo tempo que vai aumentando a demanda de habilitação, a gente tem um crescimento também da demanda de idoso, né? Porque a gente, cada vez mais, as pessoas estão chegando à terceira idade, né? Então, é uma demanda grande também. Então, a gente hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando a habilitação de pessoas que ingressaram em fevereiro e março, né? Hoje que nós estamos começando a fazer esses processos. Então, quero chamar a atenção que a realidade hoje dos tribunais é difícil, né? A gente não tem tido reposição de profissionais, das pessoas aposentadas, das pessoas, né? Nós na equipe técnica, a maioria está se aposentando e não há uma reposição. Isso é a realidade do Estado do Rio de Janeiro hoje, né? Então, é uma preocupação, né? Porque vocês vão chegar lá e falar, mas meu processo está aí há não sei quanto tempo. Tá, mas assim, a habilitação, a gente não pode dizer que é uma matéria que seja urgente, considerando, às vezes, uma situação de idoso, de uma criança que sofreu maus tratos, né, que está numa instituição de acolhimento, né, e que a gente também discorda desse prazo de ficar reavaliando de 3 em 3 meses em audiência, até porque a realidade de uma família não vai se transformar de uma forma tão mágica que garanta que essa realidade vai se modificar, tá? Então, vocês saberem, porque vocês todos estão habilitados, eu acredito que a maioria seja para
se habilitar na comarca de Niterói, eu acredito, né? Então, que vocês sabem que a realidade é essa, né? E assim, eu quero também parabenizar o colega, porque eu concordo com a posição de que a adoção é uma situação necessária, né? Eu até já faço opção de não trabalhar com crianças de tenra idade, eu prefiro trabalhar com os adolescentes, porque eu acho que é uma árdua tarefa você hoje pensar na colocação de crianças, né? Retirar as crianças de suas famílias, porque na sua maioria essas crianças têm famílias, né? Famílias também abandonadas, como o Lindomar colocou, né? E aí, assim, para a gente que trabalha com essa família e que sabe que se tivessem outras possibilidades, outras políticas, a gente sabe que a gente poderia ter muito menos crianças hoje acolhidas ou em estado de abandono, né? Então, assim, é a pobreza associada a N fatores que levam ainda uma criança para adoção, apesar do estatuto colocar que a pobreza não é condição, mas é assim, vocês vão ver hoje, as crianças que vão para adoção são crianças pobres, né? Não vai a criança da classe média ou da classe alta, apesar delas também sofrerem abandonos, né? Mas a criança que vai para adoção não é essa, porque na classe média ou na classe alta se vê outras possibilidades para essa criança, né? E assim, há algum tempo atrás, eu escrevi com uma colega minha, assistente social, a gente escreveu um texto que é adoção não é política social, né? E a gente bate nessa tecla. A adoção é para quem quer ser pai e mãe, né? Não é para resolver problema de pobreza, né? Claro que o Tribunal de Justiça, quando cria esses grupos reflexivos, ele cria porque o Tribunal de Justiça também tem uma função social, né? Que é justamente aproximar de vocês que querem adotar qual é a realidade da adoção a qual nós, que estamos nas varas da infância e acompanhamos as instituições de acolhimento, lidamos, né? Que é essa criança que tem grupo de irmãos, que a gente gostaria nunca de ter que desmembrar, né? A criança de adoção interracial, porque a maioria das pessoas que estão na lista de adoção em Niterói são pessoas brancas ou pardas, né? E as crianças que vão para adoção são crianças, na sua maioria, crianças negras ou pardas, e aí nesse parda, às vezes, é uma confusão imensa, né, para os habilitados, para as instituições, né, porque é muito confuso, né, para as pessoas definirem o que é o pardo, aí a gente leva para conhecer, não, essa criança não é parda, essa criança é negra, não, para outra é branca, direito de escolher a cor pois é. Que é isso? Tem essa escolha, né, isso que ele colocou. Há quando vocês preenchem o perfil, a maioria aqui talvez já tenha, né, o requerimento com, né, a ficha que vai preencher, vocês veem ali que vocês, né, podem detalhar, né, às vezes até alguns gostariam até de detalhar mais, que não é possível, né, porque a gente já acha que já tem bastante detalhamento ali para vocês preencherem na escolha desse perfil, né, então assim... E a adoção é uma questão de desejo, né? De como vocês pensam em ser pais e mães e o que é possível, né? A gente não quer ninguém aqui pensando que tem que ser politicamente correto, né? Porque, eu ampliei porque eu escutei isso, eu ampliei porque é mais rápido, né? E às vezes o tempo é necessário, né? Claro que assim, hoje se luta para que as ações de destituição do poder familiar sejam mais rápidas, né? Isso que, né, os colegas colocaram realmente é o que mais demora a destituição do poder familiar. Claro que isso não quer dizer que uma criança só vá para adoção quando já saiu a destituição, né? A maioria de vocês vai receber uma criança que ainda está em processo de destituição, só há suspensão. Essa é uma realidade, né? Na sua maioria, ninguém aqui já vai ter, principalmente quem quiser uma criança de 1 até 3 anos, dificilmente a destituição dessa criança já ocorreu, né? Então, assim, vocês ainda, né, muitos de vocês ainda vão preencher aí o questionário, vão preencher o perfil da criança, né? Isso é o que a gente mais
persegue no estudo social psicológico, que motivação é essa de vocês para adoção, que lugar é esse desse filho, até para que essas devoluções colocadas aqui pela mesa, elas não ocorram. Né? Qual é o lugar desse filho, né? De que forma ele vai chegar, qual é a aceitação pelo grupo de amigos de vocês, pela família extensa. Né? Então, assim, é o momento de vocês, nesse grupo reflexivo, e depois no estudo com a equipe técnica, tem que haver disponibilidade, vocês vão ter pelo menos, são 3 entrevistas e uma visita, né? Assim, 2 entrevistas conjuntas e uma individual com cada um, visita. Se morar com familiar, esses familiares também são chamados. Se quem tiver filhos, esses filhos são chamados também, porque tudo isso tem rebatimento, né, na vida dessas pessoas que moram com vocês, né? Então, assim, esse é o momento de vocês prosseguirem ou desistirem, né? Tá? É claro que, assim, quando eu e ele colocamos, né, porque as pessoas falam, vocês às vezes quando estão falando conosco, parece que vocês estão desestimulando os habilitados. Não. A gente aqui vai fazer, assim, o papel do advogado do diabo. Porque para falar das coisas boas que um filho representa, a gente acredita que vocês têm que estar preparados. A gente está aqui justamente para ajudar na preparação do que a gente considera o mais difícil. Né? E o que o Lindomar colocou, a adoção tardia não é para qualquer um, é difícil, né? Tem que ter, porque as pessoas acham, a adoção tardia você tem que ter mais disponibilidade do que um bebê, sim, porque ele vai te desafiar desde logo, né? Um bebê você vai construir ali a relação e ele vai começar a te desafiar daqui a um tempo. A criança maior que vocês vão receber já tem uma história, né? Uma história de abandono, uma história de sofrimento. Nenhuma criança vai para a adoção por uma história bonita, não tenham essa ilusão. Toda história é uma história marcada por algum sofrimento. E a adoção é como se ela fosse o outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda do quê? Do abandono, porque vai ser ali na hora da adoção que fica, né, ali demarcado que aquela criança não vai voltar mais para a sua família, e aí para algumas crianças isso é um sofrimento, sim. Acabou ali a possibilidade dela voltar para a sua família. Não há mais o que ser feito. Então, assim, para algumas crianças passarem por esse processo, né, de chegar a uma nova família e aceitar uma nova família, é um desafio grande, é feito com muitas ameaças, com muitos desafios. E isso vocês têm que estar preparados, não esperar. Porque quase sempre as pessoas colocam, a criança é isso, o adolescente é isso ou é aquilo. Mas, na verdade, vocês que estão se preparando para a adoção, que tem que estar se perguntando se vocês estão preparados a receber uma criança que tem uma história triste, uma história de abandono, né, demarcada por algumas questões, que vocês que vão ter que ajudá-la a passar por isso e a reinventar a história dela. Não é negar a história dela, é reinventar a partir de novos relacionamentos e de uma nova construção. Tá? Obrigado, Tereza. Corroborando com o que ela está falando, acho que para a gente fazer um fechamento interessante, é importante que a gente faça a ressalva em relação a busca por adoção, as pessoas que querem adotar, no seguinte sentido. A adoção, eu creio que essa divisão que o Lindomar hoje tem dificuldade de lidar, que é essa questão do perfil, que realmente é incômoda, né? A gente escolher a criança, a cor, a etnia, etnia, idade e tal, isso é muito difícil. Agora, é melhor ter isso do que ter devolução, né? É melhor a gente conseguir a criança mais próxima com o perfil que a gente tem disponibilidade efetiva para ter como filho do que devolver depois, porque a gente não conseguiu ter uma triagem melhor. Outra questão que acho que os dois abordaram, eu acho que eu tenho que falar aqui a primeira coisa que eu falei em relação aos peritos foi o quê?
primeiro tem que ter concurso público para prover os cargos que estão faltando. Agora, nas varas em que há a utilização dos peritos, os peritos são muito necessários. Vocês não tiveram essa experiência, eu tenho a experiência de trabalhar no estado do Rio de Janeiro inteiro, então eu percebo que ajuda muito nas varas onde há peritos, e os peritos não são peritos apenas que fazem uma perícia e saem, eles transitam naquela vara, portanto, conhecem os processos. E, por fim, a questão da criança em si, né? Da família e da criança. A gente entende que é um problema social, a gente entende que tem que ter política pública para tratar da pobreza. Entretanto, a gente não está falando aqui de crianças de famílias pobres para adoção. Não é isso. Os grupos de apoio à adoção, as pessoas que querem adotar, elas não são a favor de tirar filho de pobre para dar filho de rico só por conta da condição financeira. A gente quer é que a criança tenha afeto. O afeto de verdade, não é o afeto falado. Eu gosto muito dessa criança, mas eu não tenho tempo para ela. Eu gosto muito dessa criança, mas eu deixo ela o dia inteiro na creche e quando chega a noite eu dou remédio para ela dormir. Não, é afeto. Então a gente fala de 99% das pessoas pobres brasileiras que criam seus filhos da forma mais digna e têm afeto para suas crianças. Essas devem continuar com elas. Agora, para o 1% que queima cigarro nas costas, que abandona e bota no sinal para pegar dinheiro e bate se não trouxer o dinheiro, que violenta as crianças, que abusa das crianças, para essas crianças, destituição do poder familiar e colocação em família adotiva. Enfim, boa noite.